Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Andrea, eu estou ensinando o tricô a partir do início mesmo, do iniciante, do básico. Eu já tenho 2 vídeos postados, esse é o nosso terceiro vídeo. E hoje vamos dar continuidade ao que nós já víamos fazendo. No vídeo passado, vocês aprenderam como colocar os pontos na agulha, né? E viram também os 2 pontos básicos do tricô, que é o ponto meia e o ponto tricô, não é? Hoje, nós vamos dar uma olhadinha um pouco mais nesses pontos, porque eles são os pontos básicos. A partir desses 2 pontos, vocês podem criar qualquer pontos no tricô. Então, se a gente domina esses 2 pontos, vai ser bem mais fácil a gente aprender os próximos pontos, os pontos mais complicados de fazer, né? A partir desses 2, então, a gente vai ter mais facilidade de fazer qualquer outro ponto em tricô. E o que eu queria dizer para vocês hoje é que o ponto meia e o ponto tricô, quando eles são feitos alternadamente, eles vão trazer uma padronagem mais ou menos assim, lisinha, como esse daqui, né? Esse aqui é um casaquinho que eu fiz ele utilizando esses 2 pontos básicos, tricô e meia. Então, você vai ver que quando eu usei o ponto meia alternado com o ponto tricô, eu tive esse padrão aqui. E quando eu usei o ponto meia todo, só o ponto meia, sem alternar, ele me deu esse outro padrão aqui, que tá aqui mais fácil de vocês visualizarem nessa tiara que eu fiz pra complementar esse trabalho do casaquinho, tá? Então, você vê que a tiara, ela tem um relevozinho, e esse relevo é exatamente porque os pontos em meia foram iguais, foram todas as carreiras em ponto meia. Aqui também tem um sapatinho, uma sapatilha, também toda feita no ponto meia, sem alternar com o ponto tricô, tá vendo? Então, você percebe que aqui no casaquinho, como eu fiz o ponto alternado, meia com tricô, ele ficou assim, tá joia? Então, a gente vai trabalhar um pouco esses pontos, mais uma vez, tá? Para vocês fixarem, e depois eu vou ver com vocês como é que a gente faz 2 coisas. Uma é arrematar esses pontos, e a outra é como é que você transfere da agulha pontos que você precisa deixar de lado um pouco para poder continuar a peça, onde a gente vai utilizar aqui esse suporte, tá certo? Então, são essas 2 coisas que eu vou ensinar nessa aula de hoje para vocês. Então, vamos lá. Eu já coloquei 10 pontos aqui nessa agulha, tá? E trouxe esse novelo aqui aleatório, e a gente vai trabalhar com ele, tá joia? Então, vamos começar. Eu vou fazer aqui primeiramente, pontos em meia. Vamos lá. Os pontos em meia, não sei se vocês estão lembrados, mas eu fiz no vídeo passado. Se você quiser relembrar, né, o passo a passo, volta lá no vídeo e você vai ver como é que faz, tá? Aqui eu tô fazendo só pra gente ter uma peçazinha aqui para trabalhar o arremate e a transferência de pontos para o suporte, tá joia? Então, ó, eu fiz essa carreira aqui toda em ponto meia, vou voltar e vou fazer novamente pontos meia, tá? E ela vai ficar com aquela aparência da tiara e do sapatinho que eu mostrei pra vocês. Ó, outra carreira, tô voltando, fazendo toda em ponto meia. Vamos lá. Pronto, aqui eu já vou ter a segunda carreira em ponto meia, e você vai começar a perceber que a padronagem é aquela em relevo que eu mostrei para vocês no início desse vídeo, e que eu já tinha mostrado também no nível anterior, tá? Pronto, terminei a segunda carreira e olha como ela vai ficando. Vamos fazer mais uma, né? Só pra gente ter uma ideia melhor. Terceira carreira, então, eu vou fazer em ponto meia. Vamos lá. Olha aqui.
Pronto, tô terminando. Olha só como ela tá ficando bem parecida com a padronagem da tiara que eu mostrei aqui pra vocês no início desse vídeo. Olha aqui, pronto. Tá vendo? Isso aqui é o ponto meia em todas as carreiras. Agora, eu vou começar a fazer pontos em tricô. Então, ó, só relembrando que ponto meia, eu coloco a agulha pra cima. E no ponto tricô, eu vou colocar a agulha pra baixo, ó. Pra baixo. Deixa eu puxar aqui, pra ficar mais fácil pra vocês verem. Ó. Então, ponto meia, o ponto é pra cima, né? E ponto tricô, a agulha é pra baixo. Desculpa. Ponto meia, a agulha é pra cima. Ponto tricô, a agulha é pra baixo. Então, eu fiz essas 3 últimas carreiras aqui em ponto meia. Agora, eu vou fazer algumas carreiras em ponto tricô. Então, vamos lá. Começando com essa daqui. Ó. Tô fazendo ela em ponto tricô. Sempre colocando a agulha pra baixo, né? Pra dentro. Pra dentro, no caso, pra dentro de você, né? Isso aqui é o que chamamos de ponto tricô, certo? Pronto, terminei essa carreira em ponto tricô. Vou fazer mais uma carreira em ponto tricô. O que é que eu quero com isso? Eu quero mostrar pra vocês que tanto no tricô como no meia, se você faz as carreiras iguais, todas em tricô e todas em meia, elas vão ter basicamente o mesmo padrão. Olha só, vou fazer essa de tricô, vou fazer 3 também, né? Eu fiz 3 em meia e agora eu vou fazer 3 em tricô. Olha aqui. Peraí que eu tô terminando. Essa é a segunda carreira. Segunda carreira. E agora, eu vou fazer a terceira carreira pra gente comparar as 3 carreiras de tricô com as 3 carreiras em meia, certo? Do início, vamos lá. Tricô de novo aqui, a última. Então, eu tô fazendo a terceira carreira em tricô. E depois que eu terminar essa carreira, a gente vai comparar como é que ficou essas 2 experiências, tá bom? Ó, tô terminando já a terceira e eu vou parar pra gente ver. Pronto. Terminei. Bem, agora que eu terminei, vamos ver como é que ficou esses primeiros pontos. Observem aqui. Deixa eu só puxar aqui, que ficou meio alinhado. Pronto, ó, observem aqui. Essas 3 primeiras carreiras, 1, 2, 3, ela ficou assim, né? Como vocês estão vendo, com aquele relevozinho. E as 3 carreiras em tricô também ficou do mesmo jeito. Não sei se vocês estão conseguindo perceber. Só que no meio, tá vendo? Entre o final das ponto meia e início da tricô, ficou esse buraquinho aqui no meio, tá vendo? É exatamente isso, porque eu comecei aqui, aliás, desculpa, eu terminei com um ponto meia e comecei outra carreira com ponto tricô. Quando eu alterno, se eu tivesse feito aqui ponto meia de novo, ela ia ficar mais lisinha ainda, como tá essa daqui, e que também é como o casaquinho, esse casaquinho aqui que eu mostrei pra vocês, certo? Então, agora, se eu começar a alternar, vamos fazer isso, vocês vão perceber que ela passa a ficar lisinha. Então, vamos lá. Eu fiz em ponto tricô, né? Terminei a última em ponto tricô e agora eu vou fazer essa em ponto meia e eu vou alternar mais 2 vezes, tá? Então, terminei em tricô, desculpa,
terminei em tricô e agora estou fazendo meia, ponto meia, certo? Ó. Ponto meia, botando a agulha pra cima, né? Pra fora do trabalho. Isso aqui é ponto meia. E agora, eu vou fazer mais uma em ponto tricô. Vamos lá? Giro a agulha. Outra coisa, gente, eu tô fazendo com a agulha circular, mas vocês podem fazer com a agulha reta, tá? É a mesma coisa, eu faço com a circular, porque o espaço que eu tenho aqui é pequeno e a agulha reta, ela atrapalha um pouco. Mas você pode fazer com a agulha reta. Olha só, comecei a fazer com o ponto tricô, essa segunda carreira aí, depois que eu terminei aquelas, né? Então, ó, ponto tricô, comecei com um ponto meia, essa segunda eu estou com um ponto tricô. E agora, eu vou fazer mais um ponto meia, tá? Ou seja, eu estou alternando as carreiras entre tricô e meia. Vamos fazer mais um ponto meia. Olha aqui, mais um ponto meia, agulha pra cima, pra fora do trabalho. Ponto tricô, a agulha fica pra baixo, pra dentro do trabalho. E o ponto meia, a agulha fica pra fora do trabalho, pra cima. Certo? Epa, peraí que eu errei aqui. Pronto. Aqui. Pronto, fiz mais 3 carreiras, só que dessa vez eu fiz alternando e olha o resultado que ficou. Ela ficou bem lisinha, tá vendo, ó? Então, ó, aqui é o ponto sempre em tricô, aqui foi sempre em meia. Tanto um como o outro, ela fica enrugadinha. E quando eu alterno, ela vai ficar lisinha, ok? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que, digamos assim, que eu tô fazendo esse casaquinho que eu mostrei aqui. O que acontece? Para eu fazer as mangas, eu tenho que deixar alguns pontos separados, sem utilizar, né, num suporte como esse, né? Ou seja, eu vou tirar os pontos da agulha e vou guardar num suporte, antes de arrematar, para poder fazer o outro lado do trabalho e assim depois poder juntar. Tá? Então, como é que eu faço isso? Ó, eu pego o suporte e eu vou passando ponto a ponto, bem devagarinho, ó. Eu vou passando bem devagarinho os pontos que estão na agulha para esse suporte. Passei, né? Pronto, passei, vou deixar eles à parte um pouquinho. E vou fazer outro trabalho. Depois, quando for a hora de juntar, eu vou pegar esses pontos e trazer de volta para a agulha, certo? E você vai trazer de volta da mesma maneira, super simples. Você pega a agulha e você vai passando ponto a ponto. Aqui, ó. Ponto a ponto de volta para a agulha. Essa parte, né? Parte do trabalho que você tinha deixado separada, para agora poder continuar junto com a nova parte que você fez. Pronto. Então, é assim que passa do suporte para o trabalho, tá bom? E agora, para terminar, eu vou ensinar vocês como é que a gente arremata uma peça. A gente arremata da seguinte maneira. A gente pega, vai normal em ponto tricô, ponto meia. Como eu terminei aqui em ponto tricô, eu vou pegar em ponto tricô. Então, ó, esse último ponto aqui meu foi em ponto tricô. Então, eu vou continuar fazendo ponto tricô no arremate, certo? E como é que é? É assim, ó. Faço ponto tricô, agulha pra baixo. Fiz um, tá vendo? Vou fazer o segundo. Fiz o segundo,
Tá aqui, tá vendo? Você tem 2. E agora, eu pego o primeiro e passo por cima do segundo e puxo um pouquinho. Pronto. Vou continuar do mesmo jeito, ó. Passo, faço o tricô. E eu tô fazendo em tricô, gente, porque eu terminei o último ponto desse trabalho foi em tricô, mas poderia ser meia, sem problema nenhum, tá bom? Então, eu faço esse ponto e agora, ó, pego o primeiro que tá na agulha e passo por cima desse ponto que eu fiz e dou uma puxadinha sem ser muito forte, né? E dessa forma eu vou arrematando a peça, ó, vou fazer de novo. Fiz o terceiro, passo o primeiro ponto da agulha por cima do segundo, ajusto, né, a linha na agulha, faço novamente mais um ponto em tricô. Tô fazendo em tricô, mas pode ser também em ponto meia, ok? E vou passando por cima. Por que que eu tô fazendo em tricô aqui? Porque eu terminei essa carreira em tricô, tá? Então, o acabamento fica mais bonito se você também arremata no ponto que você terminou a sua peça, certo? Vamos fazer mais um pouquinho. Tricô, faço e passo um por cima da outra. Ajusto a linha, né? Puxando um pouquinho e continuo. O que que vai acontecer aqui? Todos esses pontos vão estar arrematados, dado o nozinho, e ele tá saindo da agulha. Não sei se você tá percebendo, ó. Tá vendo? Ele vai saindo da agulha. Falta bem pouquinho. Vamos lá. Ó. Passo o primeiro por cima do segundo. Ajusto. Passo novamente. Passo por cima. Ajusto. E aqui, eu vou passar o último ponto. Olha só. Passei. Quando eu passar o último ponto, pronto, vai ficar isso aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar a linha, tá? E vou passar ela aqui por dentro, puxando pra fazer um nozinho. E ela vai ficar totalmente... Deixa eu puxar aqui, porque eu não vou cortar não, porque eu não vou perder esse tantinho, né? Mas ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Quando você passar a linha por dentro, ela vai fechar e ficar desse jeito aqui. Pronto. Você arrematou o trabalho, tá? Então, gente, essa era as 2 dicas que eu queria dar pra vocês hoje, tá? E a partir da próxima videoaula, a gente vai fazer o nosso primeiro trabalho, colocar a mão na massa, tá bom? Eu tô planejando trazer uma bolsa de criança, uma bolsinha pra gente aprender. Ela é toda em ponto meia, ok? Então, a gente vai fazer essa bolsa e vocês vão ficar felizes porque vocês vão conseguir produzir alguma coisa, né, em tricô. E isso dá um orgulho muito grande. Mais uma vez eu agradeço a todos que estão assistindo, que estão curtindo, compartilhando. Eu peço para que, se vocês puderem, compartilhem com seus amigos que também gostam de tricô, mas têm dificuldade. E fiquem à vontade para mandar mensagens e tirar dúvidas, tá bom? Eu tenho redes sociais que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. E se vocês quiserem me acompanhar pelas nossas redes sociais, eu ficarei feliz em rever vocês também nessas redes, tá bom? Obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.